Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Vou começar um pouco mais cedo hoje devido à turbulência aí do mercado. Faremos um programa um pouco diferente. Convido a todos para, caso queiram ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo um informe chamado Cenário, onde eu compartilho as minhas opiniões, o que eu penso sobre o mercado naquele dia, no Ibov, os drivers que eu vou ficar de olho, como se fosse o meu bloco de notas compartilhado com vocês. E pessoal, eu peço o seu like, que você compartilhe o vídeo, e você também bem-vindo na área de comentários. Então, sem mais delongas, vamos aos estudos. Bom, a gente tem uma sessão de forte queda, mundo afora, né, por causa dos dados chineses que conhecemos essa madrugada. Aí teve uma inversão da curva de juros americana e tá essa dor de barriga aí no mercado. Bom, observando aqui o gráfico diário, ontem nós tivemos um sinal que era esperado, né, um sinal de recuperação até a média móvel de 21 períodos. O mercado fez esse movimento, né, ele tocou a média, chegou no intraday a romper um pivô a 2,938 e ele fechou levemente abaixo, dando a impressão que nós teríamos esse pivô acionado. Pois hoje, cá está o mercado derretendo, preservando as mínimas dos dias 5 e dia 7, mas um pregão de forte queda que poderia, né, trazer os preços aqui até o 2,825, ou um pouco acima e formar um W, talvez, ou na perda desse patamar aqui, um pivô de baixa que traria ainda mais queda, só que já está longe da média, não seria, na minha opinião, um rompimento muito confiável, porque romperia muito longe da média, né? Observando aqui o Dow Jones, o DJI, o que é que nós percebemos? Um movimento parecido, aproximou da média, né? O ponto que rompia, que acionava o pivô 26.413, chegou a bater ontem 26.427, e agora poderia aqui formar um fundo duplo. Vai depender muito da movimentação que nós teremos a partir de amanhã. E o Donald Trump, da mesma forma que muitas vezes ele faz o mercado derreter quando ninguém imagina, alguma medida de repente, eu apostaria nisso, poderia levar a uma recuperação de ativos a partir de amanhã. É a minha ideia. Eleições no ano que vem, aquela coisa toda. Falando sobre o índice Nasdaq, movimento técnico também, repique até a média. Hoje derretendo, ainda mantendo uma inclinação de alta. No índice Nasdaq, acho que a gente poderia traçar alguma coisa. Lembrando, né, pessoal, que eu sempre tenho dito aqui de umas semanas para cá, que pelo tamanho das empresas, pelo momento, né, hoje nós vivemos aí um mundo digital, né? Será que faria sentido uma LTA mais ou menos assim, ó? Ou considerando o corpo dos dois candles anteriores, alguma coisa mais ou menos nesse modelo aqui, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo? Talvez, né? Então teria um potencial aí para um ponto de inflexão. Potencial, não tem um sinal concreto por enquanto, né? E falando sobre o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ontem nós tivemos um sinal muito forte na ponta compradora, só que fechou o gap e desceu. Hoje o mercado vem nos níveis que ele tocou em 5 e 17 de junho. Né? É uma região de topo anterior, já fez fundo. Inclusive o fundo de junho foi feito aqui, né? O mercado disparou naquele momento, então vamos ver qual que será a reação. Além de ser uma região de topo anterior e de fundo anterior recente, eu marcaria a mínima do dia 5 de agosto, que é 41,84, né? E acima do 41,84 eu acho que nós teríamos uma forte reação caso amanhã, por exemplo, o mercado rompa esse patamar. Acho que seria um sinal, inclusive um setup de compra, na minha interpretação. Ok? Então, essa é a minha visão para o EWZ.
Hoje eu até comecei mais cedo, porque hoje é dia de... Aquela velha história, né, pessoal? Hoje é dia de plataforma travar, né? Trazendo ainda mais apreensão aos investidores, então eu comecei mais cedo justamente se der algum chabu aqui pra gente estar com tranquilidade para poder fazer os estudos, né? Ok, eu vou falar rapidinho das criptomoedas aqui, né? Não é o foco principal hoje, mas nós já vimos aqui que o Bitcoin não estava, o mar não estava para peixe, então está caindo. Eu acho que deve cair mais. O Bitcoin Cash também já indicava alguma coisa nesse sentido, né? Então uma barra que varre a de ontem, sinal de queda também, caindo quase 9%. As criptomoedas, né, teve uma época que a gente ficou procurando uma relação aqui com... se existiria, né, uma relação inversa, proporcional, indireta ao dólar, ao petróleo. As bolsas, na verdade, elas parecem que caminham no mesmo sentido, né? Então tem a aversão ao risco, o mercado detona, vende mesmo. E a gente vê isso no Ethereum também, parece até um oco aqui, mas está numa região de suporte, tanto por fundo como por topo anterior, e nós temos o Litecoin, né? Também já tinha um zigue-zague de curtíssimo prazo de baixa e vem numa região de suporte, região de 75,885, né, que é um ponto-chave. Se perder, aí teria suporte logo em seguida, né, 73,457, 68,834. Mas esse ponto é um ponto-chave, né, o 75,885, inclusive um ponto, a depender do que acontecer, interessante até para compra, um rompimento falso dessa região poderia gerar alguma coisa interessante, por exemplo. Né? Então, essa aqui é a minha visão para as bolsas americanas e as criptomoedas. Eu vou falar agora do crude oil. Vou abrir aqui o broadcast para a gente ver o fluxo cambial. Então, temos aqui o crude oil WTI, né? O petróleo, assim como as bolsas americanas, ele cumpriu aquilo que ele tinha que fazer, que era um teste aqui da... Putz, aí o software abre e fecha, mas vamos lá. Ele cumpriu aqui vindo nessa LTA e agora, assim, ele coloca a movimentação de curto prazo em xeque, coloca, mas se você for ver essa reação, não, né, eu usaria esse ponto como base aqui, 476 ainda. Como ele está acima, não duvidaria de uma reação amanhã não, né? E aí nós temos o Brent Crude Oil, negociado na ICE em Londres. Ele veio na média móvel, não chegou a vir na LTB. Coloca o candle de ontem em xeque, mas ele está acima desses... Está cravado nesses fundos aqui, né? 59,60, 59,46. Então, daqui para cima poderíamos ter uma reação forte, na minha opinião. Ou seja, a minha visão é que se eu tivesse interesse em comprar o S&P futuro, ações na Nasdaq ou no Dow Jones, ou se eu tivesse interesse em comprar petróleo, eu o faria hoje. E aqui no Brasil, essa queda ela abre espaço, ela dá margem aí para compra para quem está líquido. Putz, é uma festa, na minha opinião, para aquele que vem líquido, né? Então, para quem estava esperando uma correção, várias ações que estavam voando aí, eu acho que chegou o momento. Final da temporada de balanços, o vencimento do índice, né? Então a gente viu que as duas últimas semanas foram positivas no fluxo cambial. A da semana passada também é, pessoal. Lembrando que toda quarta-feira, geralmente é 12h30, hoje foi um pouco mais tarde, né? O Banco Central divulga o fluxo cambial da semana anterior. Então, o da semana anterior, de 5 a 9, né, foi positivo em 153 milhões de dólares. Tudo que a gente mais observa, que é o canal financeiro, na verdade teve saída líquida, né? De 918 milhões da semana. Foi positivo, mas o financeiro teve saída líquida. Inclusive eu informei meu grupo, eu coloquei que tinha sido sempre transparente aqui com vocês a entrada líquida. Depois
Amanhã eu vou corrigir, mas o pessoal que é do grupo que ouve o canal, na verdade, teve saída líquida. Foi positivo como um todo, mas teve saída líquida de 918 milhões. Eu peguei, coloquei no relatório, enfim. E aí é isso. Falando da Bolsa da China, por incrível que pareça, houve alta na China, né? A gente pode ver aqui, 0,42. Europa, queda generalizada e muito forte, né? E a China tem um movimento bem maluco aqui. Pode ser até um mastro-bandeira, dependendo do que aconteceu hoje. Eu acho que vai ter queda na China. Mas aquela história, se sobe na China hoje, pode começar a virada por lá. Uma das teorias que eu defendo aqui. E aí nós temos o índice DAX, né? É um movimento de baixa, iniciado quando a gente teve no dia 25/7 um topo mais baixo que o anterior, né? Esse eixo na região aqui de 6, de 11,620, eu acho importante, ele foi perdido, né? Então a gente tem essa boca de gap, pode estar na memória do mercado. Se a queda continuar, teria como alvo a região de 11,300, né? Tudo depende de como vai fechar a semana, na minha visão, então ainda tem margem para muita volatilidade, mas assim, o mercado tem uma memória compradora. Se arrefece aquilo que gerou a queda recente, por exemplo, uma sinalização de acordo entre China e Estados Unidos, a coisa pode virar. No índice FTSE, eu acho que nós temos o gráfico mais técnico e definitivo aqui. Por quê? Nós tivemos uma queda muito forte e um repique. E esse fundo, marcado dia 7/8, na região de 750, é um ponto de Minerva, né? Separa o joio do trigo. Se o mercado voltar a trabalhar acima dele, rompimento falso vai voar, pode fazer inclusive um W e voltar para a máxima do ano. Agora, se o mercado fica abaixo dele, seria um pivô de baixa com uma queda proporcional à primeira perna. Então, o índice FTSE a gente pode usar como uma referência importante nesse momento nevrálgico para o mercado, né? Então, quando eu falo aqui, pessoal, para não fazer termo, às vezes pode parecer tudo óbvio, tudo subindo, tudo bonitinho, tudo verdinho. Não alavanque no day trade, não alavanque se você atua como scalper, né, fazendo o scalp, né? O modus operandi seria o scalping, né? Assim como nós temos o day trading, que é a prática como fishing, né? Que é o que faz o pescador. Opere com seu capital, mesmo que você opere futuros, né, dentro de um manejo de risco que eu tenho do meu grupo, que procura proteger o investidor. Então eu acho que tem que ter bastante responsabilidade, que às vezes você tem convicção de uma determinada movimentação, de uma direção, só que o mercado muda, né? Tanto para quem está vendido nesse momento serve, quanto para quem estava comprado no topo também, ok? Então, eu acho que a gente não vai usar mais nenhum... Deixa eu ver os pedidos do YouTube aqui. O mercado muda, né? Isso serve para quem está empolgado no momento de euforia e para quem está em pânico no momento onde passa o tsunami. Então, nenhum ativo aqui que utilizará os trabalhos do TradingView. Pessoal, o primeiro pedido do YouTube é a Multi3, né, que a galera pediu aqui para estudar. A Multiplan é uma das empresas em tendência primária, secundária e terciária de alta, né? Então, é aquela velha história, né? Por exemplo, você está de olho em Multiplan. Ela tem por hábito fazer essas contrações e depois reagir. Então, o grande desafio é achar o ponto, né? É momento de comprar? Pessoal, para mim, por exemplo, se eu quisesse comprar a Multiplan, eu gostaria de comprar nesse topo anterior, ó, região de 26,50. Será que vem aqui? É uma hipótese, né? Então a ação vem em correção. Você pega um momento mais turbulento, a ação perto de máxima. É um momento ótimo de compra? Depende. Se o mercado vira, ela pode disparar e subir rapidamente porque a memória recente é compradora. Mas é aquele ativo que tem mais gordura. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você está operando o mini índice, aí você está comprado, por exemplo. Aí você precisa vender uma outra ação para cobrir margem e tal, tá chamando margem na sua conta.
você vai vender as ações que estão mais perto da máxima, você concorda comigo? Então, isso se aplica para o pessoal do termo, para o day trader, se aplica para quem tem carteira. Então eu não sei, é o momento de comprar, por exemplo, se mostra uma reação a partir de amanhã, caso contrário, não. Né? Aí o exemplo de BRF, né, a seguir. A BR Foods, né? Inclusive a gente está nos últimos dias da temporada de balanços. BR Foods disparou, aquela história toda que a gente já sabe, e se aproximou de uma forte resistência perto aqui dos 40. Legal. É um momento de entrar na ponta compradora? Eu não entraria, porque você tem distância para a média, ela teve 3 candles fora da banda e esse candle adentra a banda. Um ponto interessante seria nos 35, se ela descer. Né? 1, 2, 3 topos anteriores, né? Média de 21, existe um gap entre os dias 7 e dia 8 de agosto, aí a mim me interessaria, por exemplo. Caso contrário, nesse momento, eu acho que seria caso de administrar a compra para quem já vem comprado. Aí você pega, por exemplo, uma ação como Ultrapar, um outro pedido do YouTube. Aí muita gente pergunta, fala, pô professor, mas no momento turbulento tal, você tá calmo. Pessoal, é aquela história. Não alavanque, seja para operações de scalp ou day trade, não faça termo. Né? Se você trabalhar com opções, sabe aquilo que você está fazendo, a gente não opera aqui no grupo. Operou índice dólar, tenha manejo de risco conservador, que é o que eu prego no meu grupo. Né? Então assim, você não está alavancado, está com a tua carteira, fazendo alguma coisa em mini índice e mini dólar, dentro do manejo de risco é mercado. Aí você tem que saber manejar a posição, né? Por exemplo, está enrolado com margem, reduz a carteira de ações. Aí depois, quando o mercado normaliza, entre aspas, para quem está comprado, você vai às compras de novo. Quem está vendido também tem que ter cuidado para bater muito nas ações ou no índice ou na compra do dólar quando está perto das extremidades. Então, sempre de maneira racional. Então, o Ultrapar está caindo, é uma ação em tendência de baixa. Eu acho que é um ativo premium, eu acho que é uma ação descontada, só que ela não sobe mesmo quando o mercado como um todo está alinhado, os aços alinhados para cima. Pode ser um caso de turnaround, de virada? Pode. Ela está numa região de fundo marcada em setembro de 2018, então o mercado tem memória, mas pode sim virar por aí. É um ativo que talvez faça sentido uma exposição, né? Talvez para Ultrapar vale aquela máxima. Uma coisa é comprar Ultrapar a 29, uma coisa é comprar 18. Perto de um fundo, então, né? Você prefere comprar uma ação perde máxima nesse momento de turbulência ou uma perde mínima? Então, é aquela história, é a tendência ou a inflexão. Né? Eu acho que hoje é dia de comprar. Né? De montar carteira para quem está de fora, quem está com meio lote, incrementar, mas é a minha opinião. Eu acho que é o dia do incremento. Aí temos Velid 3. Né? A Velid eu acho que é um caso parecido com o Ultrapar. Né? Uma ação descontada. Ela tinha uma figura simétrica cujo alvo remetia aqui a 13,87. Ela cumpriu. Ela está numa outra região de fundo, marcada em outubro do ano passado. E ela tem um ponto que facilitaria uma entrada, né? Então, é um ponto que está acionando um pivô de baixo 13,05, mas se o mercado voltar a trabalhar acima de 13,05, seria um rompimento falso do fundo e um fundo duplo muito claro. Então, eu colocaria uma ordem start, por exemplo, a 13,10, caso eu quisesse operar o ativo, seria a minha opinião. E uma das ações mais pedidas, aí chegou o momento de estudar, que é a Elbor, né? A gente viu eu falando muito aqui dos casos da Elbor e da JHSF. A Elbor chegou a bater R$3 hoje, inclusive. Só que agora ela deixa um candle de correção, que seria uma estrela cadente. Daqui a pouco está fechando, então não acho que é o momento de comprar. Isoladamente, esse candle é uma estrela cadente, ele forma com o de ontem um arame de topo. E aquela história, vários candles fora da banda de Bollinger Superior e hoje é o candle que deve fechar dentro. Então, eu não acho que é o momento de comprar, mas num cenário corretivo é possível. Né? E um dos destaques do dia, hoje daria para fazer uns 10 destaques do dia. Né? Um dos destaques do dia, que é a JHSF, chegou a bater R$4, que é a minha ex-esposa. Né? Então,
né? Definitivamente não é o momento de comprar, mas talvez na correção. Ela faz uma espécie de arame, mas aí ela deve, daqui a alguns dias, dar compra de novo. Essa que é a minha leitura para essa ação. E pessoal, o outro destaque do dia é Kroton, né? Sem dúvida nenhuma, saiu o balanço, né? Aqui está. O candle não está errado, está caindo 10%. Aí você pega uma ação que saiu de 8,76, foi a 13,66, ela até 1,55. Eu nem vou dizer, você acha que é compra ou venda, a ação buscando uma região que foi topo? 1, 2, 3, 4 vezes entre fevereiro e março, distante da média de 21 por causa da queda de hoje, vindo na região de fundo de julho. É uma barra de ignição, uma barra elefante? Eu não acredito, eu acho que fica mais para uma barra de exaustão, mesmo que o movimento tenha sido iniciado hoje. Né? E eu vou falar de uma outra ação também, um terceiro destaque que precisa ser falado, que é a Embraer, saiu o balanço também, né? Então aqui em cima eu não compraria, né? Porque aqui é aquela história, você está pegando o ápice do movimento, né? Esse tipo de papel, por exemplo, quando acontece isso, é difícil de gerenciar as posições, porque tinha um movimento lateral, teoricamente a Kroton iria na direção da tendência, não dá para gerenciar, já abre em gap e tal, de repente quem está comprado, o melhor caminho é manter mesmo, mas assim, definitivamente comprar perto de picos de movimento, na minha opinião pelo menos, não é a melhor solução. E eu vou fazer um terceiro destaque hoje, que é a Embraer. A Embraer já é uma ação que eu vinha dizendo a vocês que ela não é interessante já há muito tempo, né? Ela faz um movimento... Dificilmente, se você pegar, sei lá, você pega teu grupo de amigos, o pessoal que opera em bolsa que você conhece que tem Embraer. Se essa pessoa entrou de fevereiro para cá, ou seja, nos últimos 6 meses, provavelmente o preço médio de vocês vai estar parecido. A não ser, por exemplo, que seja alguém muito sorteado, né, que comprou aqui perto dos 20, ou alguém que é um gênio comprou aqui nos 17, mas via de regra o médio de vocês vai estar bem próximo, né? Então ação lateral, né, ficou um tempão ali fazendo movimento truncado, só que não tinha pico de volume, então era mais provável uma queda, mas talvez não dessa magnitude, né? Então ativo traiçoeiro, não julgo como interessante, é o maior BO, para falar o português bem claro. E com todo respeito a quem está na ação, né? E aí nós temos Via Varejo. Temos VVAR3. Né? A VVAR3 está perdendo 8,41. Eu mantenho minha posição normalmente, acho que é uma correção normal, pessoal. A gente sabe que está longe da média. Veio aqui no 468, tem algumas outras resistências por aqui também. Então, de repente, para quem está de fora, pode pensar, se der mais uma pancada aí para baixo, perto da média, incrementar a posição. Mas não abrir lote, seria mais um incremento. Ela já subiu bastante também, então... Né? Mas é um movimento normal, aí, um mercado turbulento, ação longe de média, né? Então é um caminho natural. E aí falar dos ativos fixos, né? E aí eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal, a parte mais complicada quando acontece esse tipo de movimentos é que todo mundo fica sabendo da bolsa e do dólar, né? E meu WhatsApp não para. Você imagina, né? Por exemplo, eu falo de bolsa o tempo inteiro e gosto da bolsa, né? Aí, por exemplo, alguém que não fala comigo há 6 meses, você acha que o dólar vai continuar subindo ou ele vai cair? Putz, eu tenho certeza que eu não sei. É o que eu respondo, né? É a única certeza que eu tenho. É uma pergunta boba, né? Uma pergunta, né? Ela é primária, né? Você acha que o dólar vai... Pessoal, a gente trabalha com sinais. Falando do dólar, por exemplo, existe um problema na Argentina,
né? Existe um problema na China, só que o Macri está tentando de alguma forma dialogar com a oposição. Aí congelou gasolina, que eu já não aprovo, isso é complicado, né? Mas aumentou salário. Aí na China pode ter um diálogo entre o Trump e a China. O que eu diria para você é assim, eu compraria dólar nesse momento? Não. Comprar o dólar foi aqui, ó. Aí eu te respondo com propriedade. Eu sou um profissional técnico, né? Não um idiota, não um palhaço, não um bobalhão, não alguém que fala que via varejo vai a R$1 e estimula pessoas a trabalharem vendidas e quebrarem no ativo só para me contrariar quando eu falei que estava comprando a ação. Isso aconteceu muito no mercado. Isso é coisa de pateta, de idiota, de imbecil, e muita gente gosta desse tipo de circo. Eu sou um profissional sério, profissional técnico, estudioso, trabalhador que tem responsabilidade. Então, por exemplo, aqui era a compra no dólar. Ó. Ele veio caindo, rompimento falso do 3745, fez um arame, aqui é compra. Né? No rompimento da LTB, para quem trabalha com confirmação, ainda era compra. Né? E até nesse gap, de repente. Agora, eu compraria o dólar nesse momento, depois do movimento materializado? Eu não compraria. Então é a minha opinião. Eu não seria comprador do dólar. Agora, se ele pode continuar subindo ou caindo, eu acho mais provável que exista a perda dos 4.000 pontos, R$4 e uma correção. Mas ele pode continuar subindo, mas é a minha visão. Então tem sinais técnicos, né? Não tem o que a pessoa acha, uma adivinhação, um palpite, um feeling, um chute ou qualquer tipo de coisa do gênero, né? Então, por exemplo, estudando o dólar. Então, sendo responsável, né? Então isso é altamente irritante, né? Esse tipo de diálogo, né? Então, é a mesma coisa de algumas pessoas que me escrevem, nossa... sei lá, o camarada estava vendido no dólar nesse movimento ou comprado aqui, pedindo de repente a minha opinião. O que eu faço? O que você faz é trabalhar com responsabilidade, com manejo de risco, sem alavancagem, né? Se precisar cobrir margem, vender pequenas fatias de ações. Pô, professor, eu tô líquido. De repente é momento de comprar ações? Pô, pessoal, o momento de comprar ações definitivamente não era aqui, ó. Aqui eu vendi minha posição no índice. Nós vendemos nesse dia, a 200 pontos da máxima, dia 10/7. O meu grupo é testemunha. Eu tenho quase 300 testemunhas que nós vendemos perto da máxima. Comprar aqui não era negócio. Né? Agora você vai, por exemplo, vender aqui, né, o gráfico ajustado 108,270, esse é o gráfico perpétuo. No 101, simplesmente está 7.000 pontos abaixo do pico. Você vai trabalhar vendido nesse momento? Então é uma questão de raciocínio. Você fala, mas eu gosto de seguir a tendência. Aí é cada um. Né? Então, por exemplo, depois a gente volta aqui para falar do índice, né? Aí nós temos a Petro 4, né? A Petro 4 como uma blue chip, que é uma das principais, sofrendo, numa região de fundo. Ontem ela deu um sinal de compra. Esse sinal, teoricamente, haveria um stop abaixo de 25,23, mas assim, está numa região de fundo recente, pode formar um fundo duplo, né? E eu acho que de repente ela pagou dividendo também, né? Então esses pontos aqui, eles mudam. Vamos aproveitar para atualizar aqui. Então, por exemplo, a Petrobras, para quem está líquido e interessado, está longe de ser minha ação predileta para comprar. Eu tendo liquidez nesse momento, mas... Ah, o cartezinho voltou a normal, que legal, que bonitinho. Aí vamos aqui, ó. Os softwares acho que operam também, porque ou eles ficam eufóricos, de repente estão vendidos aí. Aqui nós temos o 24,83, 24,84, e é uma região interessante, uma região de fundo, de suporte, ação descontada, né? Aí nós temos Valerie. A Vale é uma ação que não me convence mesmo nesses movimentos, né? Eu entre Petro e Vale compraria a Petro, mas acho muito difícil uma subir e outra cair. Só que, pessoal, pelo menos de forma relevante, é uma região de fundo, né? Então Vale no 54, não, agora 44. Para quem pensa em médio prazo, pode fazer sentido, né?
Aí nós temos BBS3, né? Ontem ela deu um sinal interessante, só que hoje arrefeceu, jogando um papel num ponto que foi fundo em janeiro, em março, em abril. Né? Então, ação descontada seria uma compra assimétrica de alto risco, mas também com ótimo potencial. E aí nós temos Bradesco. Né? Nós temos Bradesco com uma possibilidade, eu acho, de formar um fundo duplo, porque foi fundo em março, fundo em abril. Caso não exista formação, existiria algo novo, né? Então, poderia ter um W aqui, alguma coisa do gênero. Né? E aí nós temos YouTube, né? Tá caindo aí 2%. Claro, colocando em xeque o sinal de ontem. Né? Correção na parte baixa desses dois candles. Eu acho que YouTube ainda é que mantém uma... Talvez L Bradesco, um gráfico mais amigável, assim. Então... Né, uma situação de compra de talvez o rompimento do 35,37 ou da máxima de hoje, deixar uma ordem start faria sentido, na minha opinião, para uma entrada. Eu acho que é o que eu penso que faria mais sentido. Ok? Aí nós falamos do dólar. Falar então do BOVA11. Né, o BOVA11 já visitou essa região algumas vezes nas últimas semanas. Né? Lembrando que ele está numa região de um topo importante de março. Ele veio aqui em junho, veio depois em julho e também na semana passada, no dia 5. É um candle forte, é um marobuzu, apesar da sombra inferior. Ele tem volume. É aquela história, esse candle, se amanhã a gente tiver um pregão lateral trabalhando na parte baixa dele, é um sinal de continuidade da queda, na minha opinião. Se nós tivermos um candle aqui no meio dele, tal, coloca em xeque. Fica a dúvida, mas teria mais potencial de um repique. Agora, se amanhã a gente tem um candle de recuperação que cubra a metade do corpo desse candle, seria um sinal de retomada da alta. Né? Dessa forma que eu enxergo essas movimentações. Né? Se a gente pegar o Ibov, uma leitura parecida, né? É uma região truncada, né? Que gerou a formação de um fundo entre junho e julho. O mercado visitou essa região também entre os dias 5 e o dia 6. Perceba que no dia 6 houve a negação, penetração da metade. Aí teve um bom repique. O mercado saiu dos 100 mil pontos, foi praticamente a 105. E agora a gente vê um novo cenário. Correção na parte baixa, pancada. Um candle de dúvida, né? O que é difícil, né, pessoal? Porque o Ibov, como é uma cesta de ações, então ou abre aqui embaixo e fica truncado, ou ele abre e cobre, né? Ele não abre em gap no mercado à vista. Então, teria que cobrir pelo menos a metade, né? E por fim, a gente está fechando o mercado à vista agora de ações, o mini índice. É uma região que está na memória do mercado também, né? Foi topo, a gente já está agora no V19, o que 19 já era. Então uma região que foi topo em abril, né? Foi uma região que o mercado trabalhou alguns dias no mês de junho. O mercado veio aqui no dia 27/6 também. Né? O mercado veio nessa região também no dia 3/7 e agora, mais recentemente, no dia 5/8. Então, é aquela história, ou nega, né, cobrindo pelo menos a metade, um candle, um estilo arame, eu acho que teria um bom efeito pela volatilidade. Agora, o que seria mortal para os comprados e festa dos vendidos, correção na parte baixa. Aí é só preparar para dar a pancada. Né? O que eu acho mais provável? Eu acho mais provável que exista um repique, mesmo que depois venha uma queda. Né? Então eu acho que alguma coisa positiva, eu acho que deve sair entre hoje e amanhã. Acho que deve, na minha visão, aí, ter um repique, mas eu não sei até que ponto ele é consistente. Aí, para ter consistência, teria que ter uma confirmação de 1 ou 2 dias posteriormente. Ok? Então, é a minha visão
sobre o mercado nesse momento, né? Então, são momentos de turbulência. Por exemplo, para quem está comprado, é um movimento complicado, né? Então, por exemplo, camarada está vendido. Eu, se tivesse vendido, estaria pensando em zerar posições, tanto em ações quanto no índice. Camarada está comprado, é momento de gerenciar, né? E agora ele está líquido, é a festa, né? Vendido ou líquido, né? Tem várias oportunidades. Você abre por exemplo, aqui tem uma planilha de trades que eu acompanho, né? Olha, eu não estou dizendo que esses papéis me interessam, mas você pega o Azul caindo 4,39, Cosan caindo 5,37, proporcional à alta, né? Embraer já estava mal das pernas, o Gerdau caindo 4,22, Renner caindo 3,36, Pão de Açúcar caindo 4,37, VEG 4,61. Muitas ações subiram forte, e aí o pessoal realiza lucro quando tem alguma aversão ao risco, né? Então, essa que é a minha ideia. Então vamos ver amanhã. Se amanhã eu perceber alguma coisa relevante, eu venho com o cenário em vídeo, mas resumindo a minha opinião, eu acho que é momento de oportunidade para montar carteira. Eu não sei se vai estar funcionando um recurso aqui no Cartesian. Hoje está funcionando, mas olha pessoal, olha, você pega aqui, Croton 10%, Embraer 6,31%, LET 3, 5,74%, Cosan 5,37%, a ação da bolsa, B3, essa 3,61%, VEG, MRV caindo. Então assim, comprar no topo, quando tá todo mundo otimista, eu tô fora, né? Agora, no meio do movimento, no olho do furacão, numa região extrema, não estou dizendo exatamente no índice, mas em ações em geral, o mínimo que você faz é comprar descontado, né? Então vamos ver o que o mercado nos reserva. Para quem está vendido, parabéns. Para quem está comprado, muita força, né? Tem que ter sabedoria para lidar com as adversidades, para manejar as posições. E amanhã é outro dia. Eu só queria dar uma olhada no semanal do Ibov, né? Semanal do Ibov, ele teve um candle importante semana passada, a média aí subindo, e está justamente num topo do semanal ao 100,440. O cara está a 160 pontos aqui desse topo importante, que foi mais ou menos a região da mínima da semana passada, né, 99,630, ok? Então, boa sorte a todos, pessoal. Eu vou deixar o link da pré-lista para quem quiser fazer a imersão e aprender como é que a gente opera. O seu like é importante, compartilhe o vídeo. Amanhã estarei com vocês. Eu percebendo alguma coisa relevante na movimentação do mercado, eu entro aqui ao vivo com o maior prazer. Disposição, profissionalismo, serenidade, mesmo diante da turbulência, não me faltam. O que vocês podem ter certeza é que eu nunca vou me esconder aqui em momentos de turbulência, nunca vou dar desculpas, sempre estarei ao lado do investidor pessoa física que gosta, né, das nossas abordagens e forma de ver o mercado, uma vez que somos uma comunidade, crescemos e aprendemos juntos, né? Então vamos ver o que nos reserva o pregão de amanhã, ok? Quem sabe amanhã eu entro aí ao vivo com o cenário e lanço um desafio. É uma possibilidade, sim. Eu acho que amanhã vai ter desafio. Então aguardem, é importante ter você comigo. Contem com a minha colaboração e conhecimento. E pessoal, dias como hoje servem como lição. Opere com seu capital e com manejo de risco, né? A alavancagem, ela parece muito boa quando o mar está para peixe, quando temos céu de brigadeiro, mas em dias como hoje, quem está alavancado está fora do jogo, e quem não está, muitas vezes acaba pegando grandes oportunidades e multiplicando o seu capital. Ou quem já estava mesmo na chuva se molha, mas volta ao jogo de cabeça erguida
no dia seguinte, firme na luta. Saúde e paz a todos, pessoal. Meu muito obrigado. Você que me ouve é a nossa razão de ser. Valeu!